Olá amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilberto Varão, mas a partir de hoje vou me identificar somente como Varão, tá? Fica mais fácil, beleza? Para você que já acompanha os vídeos do Toy História, meu obrigado. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, ok? Hoje vamos continuar falando sobre o Talibã. O Talibã é um movimento fundamentalista e nacionalista islâmico que se difundiu no Paquistão e fincou suas raízes no Afeganistão, sob um governo autoritário e violento. Inicialmente, o Talibã era formado por estudantes que faziam parte das madraças, que são escolas religiosas, e essa ligação com esses estudantes acabou dando nome ao grupo, uma vez que a palavra Talibã significa na língua pashtu estudantes. Os membros do Talibã são extremamente conservadores e possuem uma interpretação radical da Sharia, a lei que rege a conduta de vida dos fiéis muçulmanos. Na verdade, pessoal, a origem do Talibã remonta a períodos de guerra, lembra lá atrás, 1979? Então, esse conflito foi um desdobramento da Revolução de Sahur, que foi um golpe realizado pelos socialistas no país em 1978, e por meio desse golpe, o Afeganistão foi convertido em uma nação socialista aliada à União Soviética. A implantação desse socialismo no país foi acompanhada de uma série de mudanças, tais como a reforma agrária, a promoção de igualdade de gêneros, a secularização do país, ou seja, os costumes e a modernidade dos países ocidentais foram implantadas no regime do Afeganistão. Essas reformas, então, começaram a desagradar grupos tradicionais na região, muito ligados à organização tribal da sociedade afegã. Esses grupos eram conservadores e muito religiosos. Então, os Estados Unidos entraram em cena. Jimmy Carter decidiu financiar o treinamento e o armamento de rebeldes que lutassem contra o governo socialista afegão para enfraquecê-lo. O objetivo principal era criar uma emboscada para a União Soviética. Lembra da Guerra Fria entre os americanos e a União Soviética? O governo afegão, sofrendo com as rebeliões que se espalhavam pelo país, pediu ajuda para quem? Aos soviéticos. Então, Leonid Brezhnev, líder da União Soviética, autorizou a invasão militar do Afeganistão. E as tropas soviéticas lutaram contra os rebeldes afegãos vários anos. Esses rebeldes ficaram conhecidos como Mujahideen, termo que significa guerreiro santo. Esses grupos radicais lutaram contra os soviéticos durante 10 anos, como eu disse, e em 1989 conseguiram forçar a retirada da União Soviética. A partir daí, a luta se deu contra o governo socialista e se estendeu até 1992, quando o Partido Democrático, que dominava o país desde 1978, foi derrubado. De 1992, a disputa se deu entre os próprios mujahidins, que formaram o Estado Islâmico do Afeganistão. Então, alguns tinham visões progressistas e seculares, enquanto que outros deles defendiam posições radicais, fundamentalistas e conservadoras. A nova disputa se travou nesse cenário. Durante essa guerra, um mujahidin chamado Mohamed Omar decidiu formar uma nova milícia fundamentalista que defenderia a imposição de uma visão radical da Sharia. Essa milícia era o Talibã e sua fundação aconteceu em 1994. O Talibã contou com grande apoio e foi crescendo ao longo do conflito. Em 1996, o grupo tomou Cabul, a capital, e formou um novo governo, o Emirado Islâmico do Afeganistão. O grupo passou a perseguir opositores e minorias étnicas e religiosas também no país. Grupos como os xiitas, cristãos e budistas foram perseguidos pelos talibãs, e a perseguição religiosa se dava
até no campo dos patrimônios, uma vez que o Talibã autorizou a destruição de diversas estátuas de Buda que existiam no país havia séculos. Já pensou, pessoal, que prejuízo histórico não só para o povo afegão, mas para toda a humanidade? Além disso, a população civil passou por todo tipo de violência sob o comando desse grupo radical. Opositores eram executados em público, assim como pessoas acusadas de não obedecer à lei islâmica. Ao longo de 5 anos, a comunidade internacional denunciou inúmeras violações dos direitos humanos no país. Além de toda a violência, a população afegã sofria também com a pobreza no país, destruído após quase 20 anos em guerra. Vamos ver, pessoal, como se deu a derrubada do Talibã do poder. O governo do Talibã caiu em 2001, após os Estados Unidos, liderando tropas da OTAN, invadirem o país. A invasão do Afeganistão pelos americanos foi uma consequência dos atentados de 11 de setembro de 2001, lembra? Pela Al-Qaeda contra o World Trade Center e o Pentágono. O Talibã colheu as consequências desse atentado porque havia dado abrigo à Al-Qaeda, organização terrorista liderada por Osama Bin Laden. Dentro do território afegão havia bases de treinamento para os guerrilheiros da Al-Qaeda. E o governo norte-americano pediu que o Talibã cooperasse entregando membros da organização, o que foi recusado pelo Talibã. Isso levou à invasão do Afeganistão em outubro de 2001. Em dezembro do mesmo ano, tropas do Talibã fugiram de Cabul. Com a capital nas mãos das tropas norte-americanas, foi iniciado o processo de reconstrução do Afeganistão. E ao longo de 20 anos, os Estados Unidos continuaram lutando contra as tropas do Talibã. Os Estados Unidos investiram na reforma do exército afegão a um custo de bilhões de dólares. Os governos afegãos que surgiram mostraram-se corruptos, impopulares e incapazes de estender seu domínio para além de Cabul. O Talibã não deixou de existir. Apesar de um período de enfraquecimento, seus membros continuaram presentes no interior do país. Em 2019 e 2020, o governo de Donald Trump negociou acordos de paz com o Talibã por conta de uma possível retirada norte-americana, mas o acordo não avançou. Barack Obama e Donald Trump não retiraram as tropas do Afeganistão, e esse feito só foi realizado por Joe Biden. A retirada das tropas aconteceu em agosto desse mesmo ano e isso motivou o início de uma grande campanha militar do Talibã, que avançou sobre todo o território afegão. O Talibã recuperou o poder no Afeganistão após 20 anos de ausência. A chegada do grupo motivou milhares de pessoas a fugir do país. Essas pessoas temem que o país passe novamente por tudo aquilo que aconteceu durante o primeiro governo desses radicais. Por isso que a apreensão tomou conta dos afegãos e principalmente das mulheres, que são as mais prejudicadas com esse sistema de governo. Bom, e com isso, pessoal, eu encerro mais esse vídeo do Toy História. Eu espero ter facilitado a sua compreensão. E se você se sentir à vontade, se inscreva no canal e me ajude a produzir outros vídeos, beleza? A vocês que me acompanharam até o final do vídeo, meu muito obrigado.